Fala galera, e aí? Tranquilo? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo, né, a mais uma aula de artes aqui. Você vai fazer o Enem, você vai fazer o Enseja, tu que vai prestar um vestibular, você que está querendo só um pouco de conhecimento, aqui é o lugar certinho para a gente aprender e aprender com qualidade. Antes de iniciar a aula, nós vamos falar hoje sobre o Renascimento. Você está vendo aí, né? No cardzinho que eu botei aí do lado. Antes de iniciarmos a aula, eu quero te pedir uma coisinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, né? Inscreva-se aqui, ajuda, dá uma força, dê um like, manda um link. Se tu curtiu essa aula, gostou, manda um link para a galera que também está estudando aí para o Enem, para o Enseja, para o vestibular. Fala, ó, vi uma aula top ali, vi uma aula bacana, vale a pena se assistir, agregou conhecimento. E você vai me ajudar e ao mesmo tempo também te ajudando e ajudando o outro. Certinho? Então inscreva-se, curta aí, compartilhe e dá uma moral pra gente aí, porque eu preparei uma aula com muito carinho só pra você. Como eu falei, nós vamos falar sobre o Renascimento. Essa aula do Renascimento ela vai ser dividida em duas partes. Nós vamos iniciá-la hoje e terminar no próximo vídeo, tá bom? Então é importante que você assista ao vídeo por completo. Qualquer dúvida você pode voltar e assistir novamente, mas vai ser uma linguagem bem clara e bem tranquila. Eu acho que você vai conseguir se identificar com certeza com o que nós vamos falar aqui. Certinho? Então aqui, o Renascimento. Eu tenho aqui 3 obras renascentistas logo na capa, que mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Vamos lá. O Renascimento surgiu no final do século XV e início do século XVI na Itália. Tá? Essas vanguardas, essas propostas artísticas que o Renascimento abre, né, as portas. Depois do Renascimento no mundo moderno a gente tem muitas outras coisas, expressionismo, iluminismo, dadaísmo. A Europa vem sempre sendo um berço, né, para abraçar, acolher e iniciar essas propostas modernistas. No Brasil sempre chegou um pouco atrasado, pela questão aqui de logísticas, transporte e tudo mais. A gente sempre recebeu essas vanguardas um pouco quando já estava acabando na Europa, iniciando aqui. Mas é importante a gente perceber que a Europa sempre foi o berço, né, dessas inovações artísticas. E o Renascimento surge lá na Itália, final do século XV e início do século XVI. Foi um movimento que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então a gente tem o Renascimento marcando o fim da Idade Média. Nós já sabemos o que é a Idade Média, né? É o período ali de 10 séculos, onde a Igreja Católica ela assume o poder no mundo, né? Ela tem a soberania a soberania no mundo ali, todo o seu poder. E o Renascimento marca esse fim. Ele marca esse fim do final da Idade Média para a gente iniciar agora finalmente a Idade Moderna. O Renascimento, ele impactou cultura, é bom a gente deixar isso bem claro. Ah, mas a aula é de artes. O Renascimento só impactou culturalmente falando? Não. Foi um movimento, galera, extremamente interessante, porque ele impactou também a política, a economia, a religião, a ciência e a mentalidade da comunidade europeia da época. O Renascimento foi de extrema importância, porque ele não mudou só a forma de fazer arte, tá? A gente tinha uma arte que era completamente diferente na Idade Média, uma arte mais ritualística, como a gente fala, uma arte teocêntrica. E Idade Média não era só a arte que era teocêntrica, a economia era teocêntrica, a sociedade era teocêntrica, a política era teocêntrica. O Renascimento vem e quebra com essa hegemonia teocêntrica e traz uma liberdade de expressão, né? Dando liberdade para que o artista possa trabalhar, modificando o modo como a economia funciona, dando espaço para o cientificismo, né? Dando espaço para as pesquisas científicas, dando espaço para o pensamento experimental. Então o Renascimento
É muito pouco nós dizermos que foi apenas um movimento cultural, porque ele não foi apenas um movimento cultural, ele foi um movimento social, tá? Ele foi um movimento social e ele transformou e inovou toda a mentalidade do povo da época, completamente. Com a Reforma Protestante, dando fim ao período da Idade Média, muitas mudanças aconteceram. Acho que vocês já viram, né, o que foi a Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele que era um padre da Igreja Católica, ele entende que a igreja estava errando em algumas coisas, ele cria 99 teses que, de acordo a ele, deveriam ser revistas pela igreja, a igreja não revê, acontecem algumas confusões, algumas brigas, guerras e tudo mais, até que, por fim, a Igreja Católica aceita outra denominação religiosa a não ser o catolicismo. E quando a Igreja Católica faz isso, ela automaticamente perde o poder que ela tinha. E quando eu falo poder, não é só religioso, é como eu estou falando desde o início da aula, é o poder político, o poder econômico, o poder social, o poder cultural. Então, com a Reforma Protestante, a gente tem um fim de 10 décadas, onde apenas um mandava, onde apenas um imperava. A liberdade em poder expressar deu vida a um período fértil, com vários artistas, cientistas, filósofos e pensadores. Olha que interessante esse renascimento traz, né, de mudança para a sociedade da época. A gente volta a falar de ciência, a gente volta a falar de filosofia, nós voltamos a ter pensadores que questionam, né, que duvidam das coisas, e eles têm liberdade para duvidar, e ao duvidar têm liberdade para pesquisar e achar outras respostas, porque na ideia renascentista não se aceitava o simples fato de explicar o porquê das coisas baseando apenas na vontade de Deus. Apenas, tá? É bom ressaltar que o renascentista não queria abolir a religião. Ele queria andar com a religião, mas também queria poder questionar. Que era o que eles faziam agora com a ciência, com a filosofia e com tantas outras obras. Eles queriam explicar o porquê das coisas com respostas lógicas, com respostas que vieram através de experimentações, com respostas que vieram através de estudos científicos. Pode-se considerar que durante o Renascimento, em todos os campos do esforço humano, foram abandonadas as limitações da concepção medieval. Tá? O Renascimento rompia completamente com a concepção medieval, como eu falei, com aquela proposta em que Deus, o fato de acreditar em Deus explica o porquê de tudo, explica tudo. Não, o renascentista, ele queria experimentar. O renascentista, ele queria estudar. E algo interessante do renascentista é que ele se baseava, né, toda a base de estudo, toda a base para a sua arte, para a sua filosofia, para a sua política, ele voltava lá no classicismo. Lá na antiga Grécia, na antiga Roma, ali antes da Idade Média iniciar, né, se você observar as pinturas e as esculturas renascentistas, elas são muito parecidas com as produzidas nesse período clássico, né? Se você olhar o modelo de economia, ele é muito parecido com o clássico. A gente tem um feudo lá no Renascimento, né? A gente acaba esse feudo no Renascimento, não, na Idade Média, perdão. A gente tem um feudo lá na Idade Média, o feudalismo. Renascimento vem e acaba com o feudalismo e volta o capitalismo, né? Então eles se inspiram muito no classicismo, na arte clássica, para inspirarem os seus trabalhos, para inspirarem os seus pensamentos, para inspirarem as suas filosofias. O renascentista, como eu já falei, ele não queria romper com os valores da fé cristã católica, de verdade. Tanto que se você for fazer uma pesquisa na internet, assim que acabar essa aula, você vai ver que tem muitos padres da época que eram renascentistas. Tem muitas pinturas famosas da época, e essas pinturas eram feitas por padres que eram renascentistas. Mas espera lá, a gente está falando de um movimento que surgiu justamente com a queda,
do poder da Igreja Católica, que questionava o que a Igreja fazia, que questionava essa questão do teocentrismo e tudo mais, e eles não queriam questionar? Não. O que eles queriam era apenas trazer solidez para as questões que eram apresentadas no dia a dia. O artista renascentista até queria andar de mãos dadas com a igreja, não tinha nem problema. O que ele não queria era simplesmente aceitar a única resposta, que era só Deus. Na cabeça do renascentista, a gente podia estudar, a gente podia questionar, a gente podia experimentar, a gente podia trazer outras visões, outras vertentes, outras propostas, e isso estaria no centro. Porque para o renascentista, o teocentrismo já não era mais importante. Dentro da Idade Média existia essa concepção de que Deus era o centro de tudo e era o molde de tudo. Para você ter uma ideia, até artistas não assinavam suas artes, porque não era eles quem faziam, era Deus quem fazia, né? Todo aquele processo de era Deus que dava o dom, então o artista era Deus, não era quem fazia. E muitas outras questões. E quando vem o Renascimento, eles trabalham agora com o termo de antropocentrismo. O antropocentrismo agora é o contrário. Deus sai do centro, Deus sai do molde de tudo e o homem passa a ser o protagonista. O homem passa a ser agora o protagonista, passa a ser agora o centro de tudo e a razão para tudo. Como acabei de dizer, o antropocentrismo é um conceito que ressalta a importância do homem como ser dotado de inteligência e, portanto, livre para realizar suas ações no mundo. De acordo com a ideia antropocentrista pregada no Renascimento, o homem era livre, o homem era inteligente. E além de ser livre e inteligente, ele era capaz de trilhar o seu próprio caminho, construir sua própria história, construir o seu próprio saber embasado na sua inteligência. Para o antropocentrismo, o homem é racional, crítico. Era algo que não acontecia muito na Idade Média. O homem não podia questionar muito, o homem não podia, ele tinha que aceitar, né, todas as propostas que a igreja trazia. E aqui agora não, ele é questionador da sua própria realidade. Ele é responsável, portanto, pelos seus pensamentos e ações. Agora o homem busca a verdade por meio de análise e do método racional e científico, através de provas e explicações. O homem agora, no Renascimento, é um ser pensante, é um ser atuante, é um ser vivo. E essas mudanças para o pensamento social, político, cultural, foi extremamente importante. Que você quebra como se fosse um cabresto que existia na sociedade, no artista, no filósofo, no político. Então assim, você quebra um cabresto e você passa agora a dar liberdade ao homem para que ele possa agir da forma em que ele achar melhor. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre as características do Renascimento. Nós vamos entender um pouquinho sobre o racionalismo, o humanismo, cientificismo, né? Entender um pouquinho como foi isso, e eu vou trazer algumas imagenzinhas de algumas obras da época para a gente poder entender um pouco mais desse período. Mais uma vez, obrigado. Assista ao próximo vídeo, tá bom? Porque ele vai complementar a aula de hoje. Se você gostou desse, escreve aí, dê o seu like e compartilha o link com a galera, que eu sei que o pessoal vai gostar também, como acho que você gostou, tá bom? Galera, brigadão, até a próxima aula, viu? Valeu!